Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje a nossa conversa é com o professor de matemática, Fábio Aparecido da Silva. Ele vai nos explicar como a lógica, a concentração, o raciocínio da matemática são importantes para que a nossa oração chegue de fato ao sagrado. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele pedido. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe seu like, faça um comentário e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Fábio Aparecido da Silva, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Mandar um abraço a todos, né? E prazer conversar com você aí, mesmo que nós não estamos pessoalmente, né? Mas via online. Então, o professor Fábio é um professor de matemática. Nossa, dá até medo, né? Eu, quando eu fiz o ginasial, dei o maior trabalho para a minha professora, a professora Berenice. Mas porque, na verdade, eu não entendi a lógica da matemática, né? Depois de um tempo, você vai descobrindo que quando tem coisas que a gente não gosta, porque a gente não entende, não compreende, não estuda como deveria. E aí, quando você entende, essas coisas ficam mais práticas. E eu convidei aqui o professor Fábio, porque ele, além de ser um professor de matemática, ele é também um escritor. E ele vai fazendo livros que vão ajudando a gente a ter a mente mais ativa, sendo mais concentrado, mais focado nas coisas, né? Tem também no Facebook uma página que tem mais de 30 mil professores. Então, hoje ele está aqui para falar da importância da lógica na nossa vida, do raciocínio, e como é que a gente faz para manter a mente ativa. E também vai contar sobre o livro que ele acaba de lançar. Então, professor, vamos começar assim. O que a lógica e o foco têm a ver com a nossa espiritualidade? Quando a gente fala em lógica, raciocínio lógico, né? A gente tem que ter em mente 4 habilidades, que são a leitura, interpretação, concentração e o raciocínio. Quando você trabalha essas 4 habilidades, você tem o quê? Um direcionamento, né? Você começa a fazer as coisas por etapas, umas coisas corretas, mas por etapas, né? Não abraçando o mundo como muitas pessoas fazem. É uma etapa por vez, lembrando sempre dessas 4 habilidades: a leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico. Trabalhando e dominando essas 4 habilidades, você tem um foco melhor, né? E vamos pensar na questão da religiosidade, né? Da religião. Quando a gente vai fazer uma oração, independente do segmento da religião que a pessoa frequenta, né? Independente do tempo, o que acontece? Quando você vai fazer uma oração ou meditar, você tem que desligar tudo aquilo que está ao seu redor, né? E ter um direcionamento. E quando você trabalha essas 4 habilidades, você está sendo direcionado a uma coisa só, a focar em alguma coisa só e trabalhar a questão das etapas, né? E quando você fala assim da leitura, por exemplo, você vai fazer uma oração, mas a pessoa pode fazer uma oração espontânea. Então, onde vai entrando essa habilidade, por exemplo, da leitura e as outras habilidades? No caso das orações, para nós fazermos orações independente da religião, o que acontece? Você fez alguma leitura anterior, você deve ter feito várias leituras, né? Várias práticas de leitura, seja uma Bíblia, né? Seja o Alcorão, ou até mesmo outros textos, né? De acordo com a sua religião. A partir daí, no momento que você trabalhou a leitura, você interpretou de alguma maneira, né? Você buscou essa interpretação
E no momento que você está meditando, fazendo a sua oração, lembrando que quando a gente faz uma oração, você é o momento que você desliga do mundo exterior, né? Então, ó, leitura, interpretação. Você vai concentrar naquilo que você vai estar fazendo naquele momento. Seja um momento de agradecimento, seja um momento de autorreflexão, né? E no momento que você trabalhou aí, ó, olha só, nós comentamos da leitura, no caso dos textos anteriores, né, independente do segmento religioso, a interpretação, porque você não basta só ler, você tem que interpretar aquilo que você está lendo. Você concentrou no foco daquilo que você vai pedir ou agradecer, e por último, o raciocínio. O que seria o raciocínio nessa condição? É você refletir, pensar naqueles atos ou atitudes que você já teve e precisa melhorar. Então, entra aí a questão do raciocínio lógico, que desvincula você de uma palavra que eu comento muito, que é o egocentrismo. É a valorização sua, né? Então, você, com essas 4 habilidades, trabalhando elas, independente da religião, o que acontece? Você vai fazer coisas melhores, etapas melhores virão, e também a questão do raciocínio. E lembrando sempre, concentrando naquilo que você vai pedir, ou até mesmo agradecer. Certo. Porque, na verdade, às vezes, a pessoa vai fazer uma oração, ela fica assim, tão, eu vou rezar agora aqui, depois eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O que você está dizendo é, quando a gente vai fazer alguma coisa, e aqui nós estamos falando da oração, da espiritualidade, você precisa sempre se concentrar, focar e dizer, bom, agora eu vou fazer isso, é uma coisa de cada vez. Depois eu vou no mercado, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço o que eu quiser, ou penso no que eu quiser. Então, tudo que você faz, você precisa começar e terminar e pensar só naquilo, naquele momento. É o que dizem muito, né, os budistas, você viver o presente. Então, você vai almoçar, você está almoçando. Você vai conversar, você está conversando com aquela pessoa. É como a nossa conversa aqui. Se a gente está conversando e, ao mesmo tempo, olhando o celular, olhando para cá, olhando para lá, nós vamos desviar a atenção e certamente eu vou me perder aqui no que nós estamos conversando. Então, o que você está dizendo é a necessidade da concentração em tudo que a gente faz. É isso, né, Fábio? Isso mesmo. Inclusive, você tocou num ponto muito importante, que é a questão desse aparelhinho aqui, ó. Uhum. Esse aparelhinho aqui, apesar de ter todas as tecnologias dentro desse aparelho, as pessoas não estão mais concentrando naquilo que elas estão fazendo. É muito simples. Vamos pegar o caso aí do nosso dia a dia aí, no trânsito. O que eu percebo, assim, ultimamente? As pessoas estão dirigindo e operando o celular ao mesmo tempo. Olha só o perigo, né? Ou seja, não foca, no caso do dirigir, né? Do prestar atenção no seu entorno. Está dividindo a tarefa do volante mais esse aparelho aqui, ó. Muitas famílias, muitos pais, mães, avós, familiares reclamam muito da questão do aparelho, porque está conversando com a pessoa, seja um filho, um neto, né? Ou um parente mesmo, e a pessoa, ela está conversando, mas operando o celular ao mesmo tempo. Ou seja, não está prestando atenção, né? Está prestando atenção no assunto, não tem esse foco, né? E também está vendo superficialmente, né? Porque você não consegue fazer essas duas coisas concentrando em cada uma delas ao mesmo tempo. Então, é muito importante isso na questão da religiosidade, né? Você parar, concentrar naquilo que você está fazendo, para você, seja agradecimento, né, um pedido, mas concentrar. Porque até aqui, quando eu conversei outro dia com a Letícia, que ela fala sobre os anjos, ela fala isso, você precisa parar, pensar nos anjos, respirar e fazer o seu pedido. Ela até diz que você precisa ter um canto na sua casa, uma espécie de um altar, enfim, para você realmente se conectar com o sagrado.
né? Sim, Porque a importância da concentração, aqui o nosso caso é a espiritualidade, mas ela é importante para qualquer coisa que a gente faça na vida. Por exemplo, quando sim, você fala de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, você pode não prestar atenção, claro, no que você está dirigindo, e também escrever alguma palavra ou falar alguma coisa que depois você vai se arrepender. Depois de falado, depois de escrito, está feito, sim, com né? certeza. É o fazer uma coisa de cada vez. Eu costumo sempre comentar com as pessoas o seguinte, Cris. Quando você vai subir ou descer uma escada, você vai degrau por degrau, ou você vai em dois em dois ou três em três? As pessoas assim, depende da pressa, né? Mas no momento que você vai de degrau em degrau, o risco de acidente ele é menor. E se Aham. você desce uma escada correndo pulando de dois em dois ou três em três, o risco é maior. Então, a nossa vida é assim. Você tem que fazer uma coisa de cada vez, focar naquilo que você está fazendo, né? E o quê? Para as coisas funcionarem e darem certo, né? Mesmo na questão da religiosidade, dependente da religião. Certo? Porque é até, eu diria, um respeito com o sagrado, né? Sim, Porque você não fala com Deus, ou com o seu anjo, o que for, e com ele ao mesmo tempo e com outra pessoa. Não dá, né? Isso não dá não certo, tem como. né? Não tem como. Agora, É Fábio, até uma coisa assim muito interessante, né? Às vezes eu percebo assim as pessoas fazendo oração assim, Ave Maria, né? Bem rapidinho, tal. Falando, poxa, vamos concentrar, vamos parar, né? Vamos meditar. Ou até mesmo a questões de que eu moro aqui próximo à Via Dutra, né? Aqui na cidade de São José dos Campos. E quando é época assim de o pessoal fazer aquela caminhada para Aparecida, né? Fazendo a caminhada beirando, margeando a Via Dutra. Então, a questão da caminhada, o que, que é? É você fazer uma reflexão, uma concentração, a sua oração. E fazer isso na beira de uma rodovia é complicado. Até muitas pessoas eu comento, você não vai lá pelo caminho da fé, que são estrada de terra, né? Você tem o verde, né? Que é um momento de reflexão. uhum. E daí você também não precisa ficar atento aos carros que estão passando, né? É isso que você fala, porque ao mesmo tempo que a pessoa está indo para cumprir uma promessa, que a maioria faz isso, na verdade ela está dividindo a atenção dela, a gratidão dela com Nossa Senhora Aparecida, no caso, com os carros que estão passando, porque ela quer continuar viva, claro, quer chegar lá, né? Sim, e muitas vezes acontece acidentes, viu? Acidentes sérios, né? Então, Sérios. professor Fábio, vamos lá. A matemática é uma coisa que assusta todo mundo, né? Mas pelo que Sim. eu vi, você ama matemática. E você tenta fazer com que a matemática fique uma coisa mais tranquila para as pessoas, que as pessoas tenham assim menos medo da matemática. O que acontece? Eu vou até colocar um relato aqui, né? Você falou que teve dificuldade, né, com relação à matemática lá no ensino fundamental. Para você ter uma ideia, eu comecei meu estudo no primeiro ano, ou melhor, primeira série, antigamente a gente falava que séries, Isso. né? É. Na primeira série, no final da década de 70, a primeira série, para mim, já foi um trauma com a questão da matemática. Eu não entendia tabuado, não entendia as multiplicações, né? E a minha mãe, meu pai, eles não tinham condições de pagar um professor particular. Então, o que, que eles fizeram? Colocaram uma criança, imagina uma criança de 7 anos, frequentando um curso de Mobral à noite, junto com adultos, para tentar aprender matemática. Isso foi na primeira série que eu tive dificuldade, segunda série que eu tive dificuldade, primeira e segunda série frequentando junto com o pessoal do Mobral para tentar aprender alguma coisa. Terceira série, dificuldade, quarta série, dificuldade, todos os anos ficando de recuperação em matemática. Quinta série, eu não repeti porque a professora errou a minha nota na hora de passar na caderneta, no boletim. Porque eu fiz a prova de dezembro, nós fazíamos uma prova em dezembro para ver se era aprovado ou não, e eu fui muito mal nessa prova. E eu já fui consciente, cheguei em casa consciente que eu já tinha repetido. E a mãe foi participar da reunião de pais, né?
que é o encerramento do ano. Aí o que acontece? Na hora que ela chegou, abriu o portão de casa, eu vi, né? Falei, nossa, agora minha mãe vai me dar uma bronca, né? Aí ela veio, chegou próximo assim, e falou assim, você foi aprovado, né? Aí eu, nossa, que alívio, né? Mas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, todos os anos, recuperação. E quem me ajudava eram os meus colegas de sala. Aí entrei para o ensino médio. Ensino médio, primeiro ano, primeiro semestre do primeiro ano, mesma dificuldade, até maior, né? Devido a algumas matérias novas, conteúdos novos, né? E nada me entrava assim de X, Y, não fazia sentido na minha vida. No ensino médio, quem salvou a minha vida foi uma professora, que era a década de 80, né? Por volta de 86, 87, a professora, o que ela fazia? Ela trabalhava, na época, linguagem de programação de computadores, aplicando a matemática. E aquilo ali abriu um mundo para mim. Aquilo ali salvou a minha vida, porque eu comecei a entender o que era a matemática, para que servia e na prática. Inclusive, fui fazer faculdade de matemática, aprendi programação. Quando eu fiz faculdade de matemática, não era para dar aula. Eu fiz o bacharelado para aprofundar na questão da linguagem de programação, né? E, no fim, virei professor aí há 20 anos. Nossa, você com toda essa dificuldade de matemática e passou numa universidade dificílima, né? A UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, né? Parabéns, hein? Você estudou para valer, hein? Um pouquinho. E aí, o que acontece? A matemática, o que acontece? Muitas pessoas na década anterior a mim, né? Década de 60, 50, ficaram muito traumatizados, porque eram muitas coisas impostas e sem sentido. Década de 70 não foi diferente, e com isso foi virando o quê? Uma bola de neve, onde hoje eu falo assim, em determinados lugares, ou melhor, eles perguntam, né? O que você é? Eu falo, sou professor. Do quê? Matemática. A primeira reação da pessoa, o que é? É vixe. Matemática. Então, o que eu comecei a trabalhar com eles ao longo desses 20 anos? Atividades que quebrassem essa barreira, né, da matemática com os alunos, de um modo diferente, divertido, né, e que tivesse sentido para eles, que tenha sentido para eles, né? Nossa, muito interessante mesmo, porque é verdade, tudo que você faz, você tem que ter um sentido, né? Então, eu lembro a raiz quadrada, eu pensava, mas aonde que eu vou usar isso, né? Então, eu não conseguia achar uma utilidade para aquilo. Era diferente, por exemplo, da aula de português, porque eu lia, interpretava, podia contar para alguém, podia ler outro texto e comparar com o texto anterior, né? Mas na matemática eu não conseguia entender essa lógica. Mas aos trancos e barrancos eu também consegui concluir. Agora, professor, o senhor escreveu um livro agora, né? Isso. Que é para manter a mente mais ativa. Como é que a gente faz para ter essa mente sempre ativa? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: leia o que tiver na sua frente, não importa o conteúdo. Outros dizem: não, leia o que você acha que tem um conteúdo. O outro diz: faça palavras cruzadas. Então, as pessoas que querem sempre ter uma mente ativa, fazer as coisas, tudo bem, nós temos lá as 4 indicações que você já deu, que é a leitura, a interpretação, depois é o que mesmo? O Concentração. foco, a concentração, e depois o o raciocínio lógico. né? O raciocínio lógico. Mas, tirando essas 4, a leitura, ela tem que ser uma leitura, assim, de qualidade, que eu diria, que é o seguinte: você tem que ver um sentido, ou o que aparecer na sua frente, você deve ler e pronto. Na questão da leitura, você tem que pegar textos que sejam atrativos para você, né? Se você gosta de trabalhar, por exemplo, com questões da culinária, pegue receitas
de culinária e faça aquela leitura e interpretação. E receitas culinárias eu gosto muito porque, apesar de não ser cozinheiro, né, elas, dentro da matemática, a gente chama de algoritmos, que são muito utilizados na questão da linguagem de programação de computadores. Aí você vai perguntar assim, mas o que são algoritmos, né? Para você entender melhor o que seria. Vamos supor, quando a gente pega uma receita de um bolo, tem todas as etapas para a gente fazer o bolo. Primeira etapa do bolo, untar a forma. Segunda etapa, fazer tal processo, e assim vai. Se a gente pula uma etapa ou troca a etapa da receita, o que acontece com o final do bolo? Ele não sai um bolo bom, né? Não vinga, né? Como o pessoal diz, né? Não, o bolo não fica com a qualidade boa, né? Porque você pulou uma etapa. E a questão dos algoritmos, da leitura e interpretação, você tem que ser o quê? Algo que você goste, né? Aquilo que te atrai, o assunto que te atrai, que aí você vai te despertar e abrir mundos, portas, né? No seu cérebro aí. E também na receita, que eu nunca tinha pensado nisso, mas na receita tem lá, né? Meia xícara, meio copo, um copo inteiro. Isso também você tem que pensar, tem que ter o tamanho certo, colocar as medidas certas. E você, claro, tem que se concentrar para fazer o bolo, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, aí me explica então como você tem aí um exemplar do livro? Tenho sim. Então mostre aí. Aqui, Ó. né? Aqui é Então, o vamos Gondor, começar né? pelo título. O que significa Gondor? O Gondor, eu tenho um É Gondor trabalho, que fala. Gondor. Gondor. O Gondor é uma palavra húngara, né? Que significa pensar. Foi uma maneira que eu encontrei de homenagear o criador do cubo mágico, que é um húngaro, ele é vivo ainda, né? E porque eu faço um trabalho com o cubo mágico há mais de 10 anos na escola, onde o cubo mágico ele trabalha, além de promover essas 4 habilidades, né, que eu gosto muito, ele promove também a questão da integração e troca de experiências entre os alunos, né? Por isso que eu coloquei o Gondor. 50 anagramas. Anagramas, para quem não conhece, são as combinações entre as letras de uma palavra, podendo ou não haver sentido. E na matemática, é lógico que o livro não conta sobre matemática, não tem cálculo, pode ficar tranquilo. No momento que você está fazendo essas combinações entre as letras de uma palavra, você está trabalhando a questão do seu raciocínio. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu coloquei 50 atividades, né, sem repetição, tá? Através de desafios. Então, vamos supor, a pessoa faz no primeiro dia o desafio 1, ela resolve todas as etapas, né, referente aos anagramas. Terminou, ela não pode no mesmo dia fazer a atividade 2 ou desafio 2. Um outro dia, ela for pegar o livro para resolver, ela faz a atividade 2. Resolveu a atividade 2, próximo dia, faz a atividade 3. Ela não pode pular etapas, é uma sequência, ela não pode pular etapas, e no momento que ela completa essas 50 atividades, né, eu comento com as pessoas, terminando o livro, me avisa que aí eu apresento um tabuleiro que trabalha a questão da memorização. Ah, entendi. Então, ela não pode nem pular etapas e nem fazer 2 dias, em um dia, 2 lições, digamos assim. Não, por Ela tem quê? que fazer dia por dia. Dia por dia. Por exemplo, é igual atividade física. A gente faz uma atividade física, você aprende, vamos supor, você tem o costume de caminhar todos os dias, e no momento que você caminha todos os dias, o dia que você deixa de caminhar, o que acontece? O seu corpo, ele pede, ele começa a sentir aquela falta da caminhada. E as pessoas que são mais ativas na questão da ginástica, do fazer a caminhada, passa um mês, ela já muda a rota dela, um outro mês ela aumenta a quantidade de tempo da caminhada dela, ela começa a propor desafios para ela. E o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente tem que colocar atividades sem ficar repetindo, né? Senão se torna uma coisa monótona, às vezes maçante, né?
E são atividades com desafios, um desafio diferente do outro, para exigir aos poucos um exercício para a pessoa entrar naquela rotina do pensamento, né? Da questão do raciocínio. Você comentou um tema muito importante com relação a palavras cruzadas. Palavras cruzadas, elas são boas, né? Sim, no início, porque você está despertando novas habilidades no seu cérebro, está resolvendo, só que chega num determinado momento, como é sempre a mesma coisa, você começa a acostumar e acaba enjoando. Então, você acaba deixando de resolver atividades relacionadas a palavras cruzadas. Por isso que eu criei esse livro com atividades diferenciadas, né? Numa determinada sequência, para a pessoa não cair naquela rotina, né? Entendi. E também, assim, a importância do que eu estou entendendo é que a mente, ela vai ficando ativa e você consegue fazer um exercício com ela se você faz coisas diferentes. Se você faz todo dia, tudo sempre igual, da mesma forma, na verdade, você não está exercitando a sua mente. É como quando você vai na academia de musculação, você exercita um dia uns músculos, no outro dia você exercita outro, é isso, né? Até para Sim, você sim. dar um tempo e descansar e depois fazer outro. É um exercício de cérebro que ele precisa ver coisas diferentes, coisas novas, e aí tem que ter esse tempo de ler, interpretar, raciocinar, dormir, né? Para Isso é muito poder importante. dormir bem para poder memorizar, e daí depois você faz a etapa seguinte, né? Eu Isso, é acho isso mesmo. que, eu não sei se eu estou aqui viajando muito, mas me ajude nesse raciocínio. É Pode a deixar. mesma coisa que você pega uma oração e você fica repetindo aquela oração sem se concentrar nela. Então, no fundo, a pessoa reza, por exemplo, às vezes um terço, são 50 Aves Marias. E aí, a hora que ela está rezando, se ela não está prestando atenção, vamos combinar que aquelas 50 não vale nada, né? Quer dizer, quem sou eu para dizer isso? Mas a Sim, impressão sim. que eu tenho é, a hora que você não faz aquilo de coração e alma, né? Você é como se você não estivesse rezando, porque você está papagaiando, que a gente fala, né? Como um papagaio só repetindo. Só repetindo, é uma repetição. É o que eu percebo muito, assim, eu frequento a igreja católica, né? Uhum. Então, eu percebo muitas vezes isso que você está falando. A pessoa reza lá, Ave Maria, tal, Ave Maria, tal. E, às vezes, está pensando em outra coisa. Você vê que a pessoa não está concentrada naquilo que ela está fazendo. E até mesmo um texto da Bíblia, vamos supor, pega um dia, leu uma página tal, outro dia lê outra página, e assim vai. Não ficar lendo, às vezes, tem pessoas que eu conheço que, às vezes, por superstição, não sei o modo que eu posso falar, mas ela lê 10 vezes o salmo tal, num determinado dia. Então, ela às vezes vai decorar o salmo, não vai interpretar, não vai raciocinar e não vai concentrar. Então, ela diferenciando, diversificando, né, a sua leitura, isso daí vai ajudar muito. Lembrando que ela tem que trabalhar sempre as 4 habilidades, né? Certo. Agora, tem também, nessa questão, às vezes a gente está conversando com as pessoas, você está numa oração, vamos falar aqui da missa exatamente, né? Então, o padre faz uma leitura do Evangelho que você já conhece, você já está ali. E ele começa a fazer a homilia, a pessoa fala, ela vem, ela desvia a atenção dela. E muitas vezes o padre vai dizer uma frase ou algo diferente do que ele já disse até aquele dia, e você vai ver, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, né? Eu percebo Verdade. isso, eu faço parte de um grupo de livreiros que é muito interessante, é um grupo de profissionais de profissões diferentes, e a gente lê o mesmo livro e depois você se reúne e cada um diz o que achou. E é impressionante como, claro, a temática, a história, tudo do ponto de vista igual, né? Mas Sim. às vezes aí você começa a pegar nuances do personagem, conversar,
você percebe como cada um tem uma história diferente para contar. Cada um percebe aquilo de outra forma. E é isso que enriquece o grupo, é isso que enriquece a interpretação. Então, mesmo que você sabe o que o pastor vai falar, o padre, o monge, enfim, seja quem for, o pai de santo, a mãe de santo, se você se concentra e presta atenção no que você está ouvindo, sempre a gente tem alguma coisa para aprender e começar um raciocínio diferente daquilo que a gente já viu, não é? Sim, com certeza. E aí entrou a questão aí, você acabou de falar, né? Várias pessoas fizeram a leitura do mesmo texto, porém as interpretações foram diferentes, né? O raciocínio, os raciocínios em geral foram diferentes. Isso daí tem a ver com a aula de matemática também, porque a interpretação de uma sala de 40 alunos, 30 alunos, melhor, interpretação não, aprendizado, né? De 30 alunos, ele não é homogêneo, e sim diversificado, diferenciado, cada um interpretando da sua maneira. Por isso, aproveitando esse gancho, né? Por isso que muitas vezes um aluno explicando o conteúdo para outro aluno aprende mais que o professor explicando. Ah, porque, na verdade, ele teve ele também entendeu aquilo de uma forma, ele vai e muitas vezes explica na linguagem do próprio aluno, né? Sim, É isso. sim. Nossa, é muito interessante, né? Agora, esses exercícios, eles ajudam não só para fazer um exercício de raciocínio, né, de manter a mente ativa, mas eles também ajudam para a memória. Isso. E além da memória, o que, que acontece? Ele também ajuda na questão da decisão, no processo de tomada de decisão da pessoa. A pessoa que vai decidir alguma coisa, vai fazer vamos supor, eu vou comprar um carro. No momento que você tem as quatro habilidades, o desenvolvimento através das atividades do livro, né? Você vai analisar, será que é uma boa opção eu comprar um carro agora? Será que esse carro é uma boa opção? Ou um financiamento ou uma compra à vista, né? Você começa a fazer várias análises antes de comprar aquele automóvel. Na hora de votar, nós estamos num ano de eleição, né? Mesma coisa, você vai analisar as propostas dos candidatos para você tomar aquela decisão. Então, eu costumo dizer que a questão do livro, de todas as habilidades que a gente acabou de comentar, né? Ela ajuda muito no processo de tomada de decisão. Todo ser humano na face da Terra vai ter que decidir em algum momento da sua vida, ter uma atitude e tomar uma decisão. E com relação às atitudes, né? Percebo muito assim na rua que as pessoas têm atitudes sem ter raciocínio, sem pensar, né? Vamos pegar aí no trânsito, né? Eu vejo muita questão de agressões no trânsito, às vezes por causa de uma fechada, às vezes por causa de uma buzina, né? Porque a pessoa não raciocinou e foi assim intuitivamente ter aquela atitude, né? E quando a gente desenvolve as quatro habilidades, trabalha a questão do livro também, que é um complemento, você começa a raciocinar melhor, ter atitudes melhores e pode evitar muita confusão na sua vida, né? Professor, isso também no trânsito, aproveitando aí a sua deixa, né? É mesmo quando uma pessoa vai atravessar fora da faixa de pedestre. Então, ela não olha para que lado ela vai, aí ela passa correndo, e, enfim, quem está vindo é que se vira, e depois a pessoa ainda pode dizer: olha, meu anjinho da guarda não estava atento. Não. É bem por aí mesmo, a questão do raciocínio, você vê a importância, né? Percebo isso todos os dias no trânsito, a questão de faixa de pedestre. A pessoa, em vez de atravessar na faixa, além de não atravessar na faixa, ela atravessa fora da faixa, não olha para os lados e sai correndo, ou seja que Deus quiser, né? Olha só aí a questão do raciocínio, né? E não só em avenidas, eu já percebi aqui que eu moro próximo à Dutra, pessoas atravessando a Dutra pela rodovia, em vez de utilizarem o que é a questão da passarela, né? Porque isso tudo tem a ver com o foco, a valorização que a gente dá para a vida
E também diz, não, Deus me ajuda, eu vou fazer. É a mesma coisa quando você tem um remédio para tomar. Não, não, Deus vai me curar. Não, Deus está dizendo, olha, o caminho é tomar esse remédio, é tomar essa vacina. Então, siga esse caminho e faça a sua parte. Essa sua parte é quando você diz que depois que você passa por todas essas etapas, aí você tem a sua atitude. Você reflete e aí você diz, tá bom, então a atitude que eu vou tomar, voltando lá atrás na história de comprar o carro, então eu vou comprar. Ou então eu, depois de pensar tudo sobre isso, eu acho que esse não é o melhor momento. Pronto. Você toma uma atitude de sim ou de não. E assim é em tudo que você faz na vida, não é? Sim, sim. Em tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Seja em casa, no trabalho, ou até mesmo na rua, você tem que optar pelo sim e não. Ou seja, você tem que fazer uma breve análise daquele fato ou daquela situação e optar sim ou não. Ou se não simplesmente chegar assim e tomar atitude, ou melhor, tomar aquela direção sem fazer aquela breve análise, né? E depois você quer que alguém tome uma atitude, literalmente, para que a situação seja resolvida, né? Isso Isso. é mais ou menos quando você, claro, as pessoas têm quedas, têm problemas, tem gente que anda na faixa e é atropelado, isso tudo a gente sabe, mas você tem que tentar, pelo menos, fazer a sua parte, né? Sim, Porque evitar, né? é mais ou menos como, por exemplo, quando você quebra quebra um pé, uma mão e tal. Para quebrar é fácil e rápido. Para consertar é um problema. Aí você tem que ter paciência, fisioterapia, né? Vai deixar as suas atividades. Então, tudo isso faz parte de você raciocinar antes de pensar. E depois, então, você, claro, acidentes acontecem, né? Não é que a vida é uma maravilha se você raciocina e tudo se resolve, não. Mas você tem que, pelo menos, ter algumas atitudes em que você já sabe que aquilo é um problema, então, raciocina primeiro, pensa no que você vai fazer e depois você, né? Tomar Na própria, atitude. toma atitude. Na própria espiritualidade, eu já ouvi muita gente dizer isso. Olha, pensa bem o que você vai pedir para Deus, para o universo, porque ele vai te atender. Sim, Então, sim. pensa na palavra que você usa, pensa no seu sentimento, no que você vai fazer, porque ele vai te pedir, ele vai atender. Então, tudo isso não parece que a gente quer complicar a vida das pessoas, mas a gente tem que sempre realmente respirar, pensar nessa respiração e aí ver o que é que vai fazer. É isso, né, Fábio? Sim, sim. Em resumo, tudo que você falou aí contempla, né? Tudo até o nosso tema de hoje, né? Que é a questão do quê? Do foco, as atitudes, né? Lembrando sempre das quatro habilidades, né? Lembrando que é a leitura, interpretação, concentração e o raciocínio. E aí também, Fábio, essa questão da atitude, ela tem muito a ver com o ser de cada um, com a história de cada um, né? Então, se você não liga para a sua vida, tanto faz em que lugar você atravessa a rua, né? Agora, se você é uma pessoa que valoriza o dom de estar vivo, de estar inteiro, de não ter nada quebrado, então você vai atravessar na faixa, E como você né? acabou de falar, quando você sofre um acidente, igual você mencionou anteriormente, as Uhum. coisas não acontecem de imediato, a recuperação não é imediata. Você tem que fazer várias etapas, né? Seja um período com gesso, depois um período de fazer a fisioterapia, né? Outro período de adaptação, ou seja, pode ver que a recuperação ela é feita em etapas e nunca todas as situações ao Uhum. mesmo tempo, né? E aí a gente vai percebendo que em todos os campos da nossa vida existe essa lógica da matemática, do raciocínio, do que você faz, de como você lê e interpreta,
né? E quanto mais a gente sair da zona de conforto, que é uma palavra da moda, mais a gente consegue exercitar o cérebro. Sim, sim. Zona de conforto ou comodismo, né? Acomodação. Isso daí é muito ruim para o ser humano, né? Isso daí, quando a pessoa atinge essa etapa, ela fica sempre na mesmice, né? Ela não raciocina melhor. As coisas não, tendem a não dar certo também. Pense nisso, né? E você também aconselha que as pessoas façam, assim, às vezes, caminhos diferentes, por exemplo, elas vão todo dia no mesmo mercado, ou sei lá, ou vai uma vez por semana e tal, mas que elas comecem a fazer caminhos diferentes, ou que Sim. elas comprem, sei lá, elas compram arroz, feijão, então naquela semana, em vez de comprar arroz, feijão, vai comprar macarrão, né? Em tudo, ela vai tendo uma coisa diferente para fazer sempre diferente. Sim, É sim, ela isso tem que que. faz o raciocínio. Isso, você falou certinho. Você tem que diversificar situações, né? Você falando isso daí, eu lembrei de um caso de uma pessoa que comentou comigo que ela sempre trabalhou na mesma empresa ao longo de 30 ou 40 anos, ao chegar ao ponto que, como ela fazia sempre o mesmo caminho, às vezes ela saía de casa, só percebia que tinha feito o trajeto na hora que chegava na empresa. Ou seja, aquilo ali se tornou uma coisa mecânica, né? Olha só o perigo, né? Ou Porque seja, a fica gente tem que sempre automático, né? diversificar. Fica. E o automático é perigoso, né? O automático você não pensa mais, você não raciocina mais, sempre o cérebro naquela mesma condição, né? Uhum. Isso também tem a ver, por exemplo, quando você não se concentra, que a pessoa sai de casa e ela fica pensando se ela desligou o fogo, se ela realmente fechou a porta da casa. Ela nunca tem certeza disso, porque ela sai falando no celular, fazendo isso, fazendo aquilo, ela não tem certeza se a porta dela está fechada ou não. Isso também tem a ver com a história da concentração, né? Sim, sim. Há relatos também de pessoas que moram em prédio de 9, 10 andares, que no momento que estava saindo, atendendo o celular, fazendo alguma outra coisa, né, não sabia se estava a porta se estava fechada ou não, se às vezes o gás estava desligado ou não, aí toca subir tudo novamente, né? Ou seja, olha aí, você não está focado naquilo que você está fazendo, melhor, não está concentrado, né? Naquilo que você está fazendo e vai ter que refazer a situação para você confirmar ou não, né? Se você realizou, né? E se a gente trazer isso para o campo espiritual, você pediu tão assim, de qualquer jeito, que também Deus falou: bom, também o dia que der eu atendo. É Então, verdade. né, então o que é necessário é sempre você estar centrado, você para poder saber o que você está pedindo, e é aquela coisa bem de antigamente, né? Respira, faz uma coisa de cada vez, Da certo? vez, uma etapa de cada vez. Professor, nossa, uma delícia conversar com você. E é sempre Obrigado. bom, né? Porque a gente aprende, vai vendo coisas diferentes. E eu queria te saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te disse, que é importante aqui para essa nossa conversa. Nós comentamos tudo sobre o assunto, né? Até Hum. mais, né? Você complementou bastante aqui. E lembrando, pessoal, né? Apesar de nós estarmos sempre batendo na mesma tecla aqui, mas lembrar, trabalhar as 4 habilidades, né? Vamos mencionar mais uma vez aí a leitura, a interpretação, a concentração, que é muito importante, e por último, o raciocínio, né? Onde pode ser encontrado o seu livro, Fábio? O livro pode ser encontrado aí na plataforma digital, o ICLEP, que está aí mencionado aqui no logotipo logo abaixo, né? E só se encontra por aí. E aí, quando a pessoa terminar o livro, ela diz para você: já fiz todos os exercícios, e aí você envia a segunda etapa, é isso? Isso, aí eu até vou deixar, depois vai estar aqui no próprio link do YouTube, né? O meu Instagram, aí a pessoa entra em contato comigo, aí eu vou apresentar um tabuleiro para trabalhar a questão da memorização e raciocínio também.
Nossa, bem legal mesmo, né? Nunca vi ninguém que vendeu um livro em 2 etapas, mas é bem interessante, né? Olha, tá aí, você sempre inovando, raciocinando, fazendo coisas diferentes, né? E fazendo coisas diferentes. Fábio, olha, foi um prazer conversar com você. Muito, muito obrigada. E para você aqui que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale desse espaço para a sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço.